leva de volta. Pode dar som sem dó, graças a Deus. Mais som, por gentileza. Aleluia. Pode subir. Na paz do Senhor, igreja. Não tenha medo não, meu filho. Eu estava um pouco rouco esse fim de semana, ainda estou, né? Mas graças a Deus, chegou domingo, Jesus deu um pouquinho de voz para a gente pregar, né, irmãos? O Evangelho é um compromisso muito sério e nós temos que estar preparados, né? Para qualquer tipo de situação, estar revestido para a gente não descumprir a nossa missão, amém? Deus abençoe vocês, a maioria aí, acho que quase todos são membros, né? Louvado seja o Senhor. Então não vou me delongar com saudações, tá? Mas se tiver algum visitante que eu não esteja vendo, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Nesse momento, se você que é dizimista fiel, amém? Só coloca a mão no teu coração, a mão direita, é você mesmo, tá? Repita comigo assim, diga assim: eu estou protegido e abençoado, porque as minhas primícias são do Senhor. Este mês será mais um mês de vitória, conquista, superação, provisão e milagre de Deus na minha vida e na minha família. Amém? Fecha a mão, coloca a bênção no bolso, que é a provisão aí que você vai receber no mês. Tá? Guarda o cheque aí em branco, né? Guarda o cheque em branco aí desse mês de julho. Louvado seja o Senhor, irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses, capítulo 2, leremos o versículos 7 e 8, mas a ênfase está no capítulo 8, amém? Quando você vai encontrando, eu quero louvar a Deus, porque Jesus se deu por nós, está à destra do Pai hoje, mas deixou seu Espírito para nos guiar até o dia D, o dia final, o dia onde vamos descansar das nossas obras, né? Graças a Deus. Quem encontrou, diga aleluia. A gente vai ter o seminário dia 6 de agosto para pregadores, tá? Mas não é definitivamente só para quem é pregador, pastor. É para todos aqueles que além de cristãos se comunicam com o público, tá? Um obreiro ou um membro que é influente, que lidar com pessoas, ministros de louvor, porque nós vamos trabalhar coisas, irmãos, que diz respeito a falar com pessoas, né? Então, se você já pega no microfone, né, ou não, é muito importante. E se você um dia, né, vai ser usado dessa forma, o que a gente vai falar vai ser muito importante, tá? É a questão emocional e ética, que muitas vezes nós erramos aí, tá? Então, uma postura moral e ética é muito importante, mais do que o talento, é o caráter do pregador que mantém ele, amém? Então a gente vai ter uma noção básica que serve para todos, até para o empresário, até para você que tem sua empresa, para você saber lidar com seus funcionários, enfim, colegas de trabalho, vai ser muito bom, tá? Será à noite, decidi fazer aqui na igreja mesmo, para a glória de Deus. E, como de costume, né, teremos esse seminário maravilhoso. No fim, a confraternização, iremos lanchar juntos, agradecendo a Deus por essa porta aberta, amém? Mas eu quero avisar vocês que dia 5 agora, que é terça-feira, às 21 nas lives do Instagram, durante a live vou estar sorteando uma vaga. Quem tem o Instagram lá, me segue lá, já deve ter visto. Eu estou já jogando stories, tem no feed também. E o anúncio, né, do vencedor vai ser na próxima terça, tá? E também, benção que eu vou começar a trabalhar na live os intensivões dos cursos da Escola de Ministro, tá bem? Sei que já fez, vai ser bom. Quem não fez, tem na plataforma lá na bio do Instagram, tem um curso disponível, tá? Bem baratinho também.
para que você cresça, né, no conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Se vocês me ajudarem em espírito, em atenção, né, em louvor, coração aberto, vai ser muito bom, porque eu nem se eu quisesse eu ia conseguir gritar, irmão. Então o que eu tenho aqui eu vou dar da forma que eu posso, mas eu acredito que vocês estejam me ouvindo bem, né? Então amém. Filipenses capítulo 2, é a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos. E os versículos 7 e 8 dizem assim, do capítulo 2: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, é morte de cruz. Amém? Bíblia na cadeira, dê as mãos para o seu irmão. Vamos fazer uma breve oração, pedindo para que Deus fale, que eu seja somente um instrumento, um canal, um intermediário, mas que seja Ele a falar conosco. Nosso Deus é vivo e usa os seus ministros, não é verdade? Senhor, te agradecemos, te exaltamos, te louvamos, juntamente com a sua igreja. Te pedimos, meu Pai, primeiramente perdão pelos nossos pecados. Te agradecemos por esse culto, pelos louvores que foram entoados, pela adoração que foi dada a Ti nesse lugar, as intercessões, as oportunidades, ó Senhor, as ofertas recolhidas. Obrigado, Senhor, continua sendo o centro da nossa vida, o centro dessa casa. E agora, Senhor, fala conosco, usa Teu humilde servo na palavra, me dê capacitação física, emocional, intelectual, espiritual, para realizar essa tarefa. É o que eu te peço. E enquanto, meu Pai, eu venho orando, eu peço que o Teu poder já visite os seus adoradores. Se o Senhor me chamou para ser pregador da Tua palavra, eu peço um sinal, que o Senhor venha tocar nesta igreja agora, e que eles sejam renovados, transformados, e venham viver somente para Ti, Te exaltando, Te engrandecendo, Te servindo com amor. É o que eu te peço enquanto a Tua igreja Te adora. Quem é batizado do Espírito Santo, daquela rajada pentecostal de línguas, aleluia, e aplauda o Senhor e se assente no seu lugar. Graças a Deus. Irmãos, estou muito feliz porque a palavra de hoje é cristocêntrica. Eu tenho me empenhado muito em oração, em estudo, para cumprir algo que Deus colocou no meu coração. E Ele colocou no meu coração que eu não ficasse nas superficialidades da palavra, ou seja, pregando somente questões que mexem com nossas emoções, que nos incentiva a nos soltarmos. Mas eu falei para Deus que eu queria pregar o evangelho verdadeiro, a palavra realmente cristocêntrica. Por quê? Porque é bem perceptível que o nível moral da igreja está caindo. A gente está tendo dificuldade de encontrar homens santos, mulheres santas no nosso meio, né? Estamos vendo coisas que não era para vermos, né? Pessoas que já eram para ter os seus corações mudados, transformados. E algumas atitudes do velho homem já eram para ter sido deixadas para trás. E Deus falou comigo que o porquê de poucas pessoas transformadas, né? Muitos frequentadores, muitos membros de igreja, mas poucas pessoas transformadas. Ele falou, é porque as pessoas não me conhecem. O conhecimento da minha igreja é muito superficial, né? É muito aquela coisa deixada para a última hora, de qualquer jeito, a lá brasileiro, né? Mas se a gente continuar lá brasileiro, a gente vai lá para o inferno também. Então precisamos nos arrepender, nos convertermos verdadeiramente a Deus. O tema do nosso próximo estudo vai falar dessas evidências.
que quem nasceu de novo tem um comportamento diferente. E a gente precisa lutar e zelar por isso, porque senão, irmãos, não vai haver mais igreja. Vai haver reunião de homens com interesses próprios, egoístas e alheios. Haverá aglomeração e ajuntamento de pessoas carnais, pessoas que cobiçam e nada têm. E o maior tesouro de uma pessoa transformada não são as coisas desta terra. É o perdão, a graça, a chance de voltar a entrar no Éden original. Então que possamos renovar nosso entendimento, nossa vida e entrarmos na atmosfera do verdadeiro homem e da verdadeira mulher espiritual. Amém? O texto lido nos fala aqui, dentre alguns exemplos para a igreja, o próprio exemplo de Cristo. O maior exemplo, aquele que todos nós devemos imitar, observar. O interessante é que tudo que Cristo fez, nós temos parte nisso. Eu não sei se você sabia disso, mas nós temos partes na obra de Cristo, ou temos parte na obra de Cristo. Deus não chamou uma igreja só para observar ou ler o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram. Deus chamou eu e você para viver o que eles viveram, para imitar o que eles fizeram. Note que a base de todo pregador, poderia falar isso no seminário, mas não vou falar, mas toda igreja tem que saber a base da sua pregação. Toda igreja tem que pregar o evangelho. Isso não é questão de carga eclesiástica, de unção eclesiástica, é questão de ter aceitado a ele. Quem aceita a ele testemunha sobre ele. E eu sei que quase ninguém sabe disso, mas a base da pregação da igreja é morte, ressurreição, ascensão, glorificação e segunda vinda. Só isso que a igreja tem que falar, nada mais. Por quê? Porque o evangelho ele é simples. Ele vai girar em torno não do que somos, mas do que ele é. Não do que fizemos, mas do que ele fez. Então, quanto mais você olhar para Cristo, melhor crente você vai ser. Quanto mais você acertar a direção da sua visão dos seus olhos, mais você vai acertar com Deus. E o capítulo 2 nos fala nesses versículos e alguns outros sobre o grande exemplo de Cristo, sobre o trabalho que ele teve para que houvesse salvação, para que houvesse vida, para que houvesse chance para nós. Preste atenção que no versículo 7, o texto está dizendo que, completando o versículo 6, assim, deve haver em nós, abaixa um pouquinho, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É assim ou não é? Então olha só que primeira pérola importante para nós cristãos. Se você viver a sua vida diária baseado nisso, que o sentimento que deve haver dentro de mim não é o sentimento do homem, não é o sentimento da minha natureza, da minha carne, mas o sentimento que houve em Cristo Jesus. Só de você guardar isso como uma base da sua vida, o meu coração deve sentir, bater como o coração de Jesus, já é um passo para você querer conhecê-lo mais. Porque se eu entendo, não por ouvir, mas de coração, que eu tenho que ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus nessa vida, eu sou imputado, eu sou obrigado a conhecer Ele. Como eu vou ter os mesmos sentimentos de alguém que eu não conheço? Tem pessoas aqui que eu não conheço muito bem ainda, né? É bem difícil, mas tem pessoas que são mais fechadas, ou né, os estilos de vida, né, as agendas não condizem. Eu não conheço sobre ela, então será muito difícil eu imitá-la, eu ter o mesmo sentimento que ela. Mas quando eu conheço essa pessoa, por exemplo, quando você é íntimo, já é família, já é um casamento, já é um relacionamento de irmãos, você
conhece os sentimentos que há naquela pessoa. Então, se aquela pessoa é um bom exemplo para você, né, fica fácil de você seguir, imitar, né, no bom sentido, né, copiar, adquirir este exemplo para você. E Paulo, ele não só ensina a igreja a ter os mesmos sentimentos que Cristo, mas ele explica quais foram esses sentimentos, quais foram essas atitudes. E por isso, irmãos, devemos nos examinar para que o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos sentimentos não estejam distantes dos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Como falei, Jesus não fez a sua obra para mostrar que ele podia. Jesus não fez a sua obra para mostrar que eu sou o poderoso Filho de Deus. Ele só fez as suas obras para que você copiasse, para que você aprendesse, para que você tomasse ele como exemplo. Cristo é o exemplo da igreja. Foi, é e sempre será. No dia que você parar de olhar para Cristo, eu falo de oração e estudo da palavra, você se perde. Jesus Cristo tem que ser o seu referencial, o seu alvo, o seu foco, todos os dias. Então, se deve haver em nós esse mesmo sentimento, que essa noite é dele, né? Nós estamos comemorando a vitória dele sobre a morte, né? A sua ressurreição, a sua obra consumada e a nossa participação nessa obra. Por quê? Porque se Cristo morreu, é o que Paulo ensinava muito nas igrejas, se Cristo morreu, por que eu e você ainda vivemos para o pecado? Sendo que o pecado assassinou o nosso querido mestre e rei. Então participar da obra de Cristo é entender que se Cristo morreu por causa do pecado, nós devemos morrer para o pecado. E se Cristo ressuscitou e vive, devemos ressurgir com ele e vivermos para quem? Para Deus. E vivendo a nova vida com Deus, entendemos que Cristo vive eternamente. E essa é a promessa. Se morro para o mundo, ressuscito com Cristo, vivo para Ele aqui, vou viver eternamente no céu, quando a trombeta soar. Isso é ser igreja. Isso é o cristianismo que devemos viver. O interessante é que ele, mesmo sendo em forma de Deus, a palavra forma aqui no grego é morfe, né? Essa palavra vai nos falar de aparência externa de algo, né? Natureza. Então o autor está dizendo, mesmo sendo de natureza divina, mesmo tendo a aparência externa divina, o texto vai dizer que ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. A palavra que aniquilou, o termo é muito interessante, que o termo esquenoses nos fala de esvaziamento pleno. Eu amo a palavra de Deus. Quando o autor está dizendo que Jesus se aniquilou, esse termo vai nos falar, igreja, além do esvaziamento pleno, né, que Jesus, ou seja, aniquilar-se é destruir-se completamente. Aniquilar-se é exterminar, reduzir a nada. Presta atenção no que eu estou dizendo. Continua só um pouquinho mais baixinho, por causa do meu tom de voz. Está dando para ouvir. Então entenda que nós adoramos um Jesus que, quando o termo diz aniquilou-se, diz assim, exterminou-se. Ele se exterminou, Bispo Avani, a ponto de esvaziar tudo.
de se reduzir em nada. Gente, isso é muito profundo. Mas é um profundo que até uma criança entende. Porque essa é a vontade de Deus, que sejamos participantes da sua obra, novas criaturas. E esse autoaniquilamento, esse auto-se exterminar, Paulo está dizendo claramente, Jesus se exterminou por nós. Se destruiu. Quem era Deus não fez caso de ser o que ele era. Antes escolheu se destruir. Por mim, por você. E o texto vai nos dizer que ele toma a forma, o morfos, a aparência externa de servo, que é doulos, no grego. E esse doulos é alguém que não tem escolha, só faz o que o Senhor manda. Então a gente vê um Jesus que escolheu abrir mão de qualquer escolha que ele pudesse aqui. Sabe, escolha de desfrutar, viver sua vida, passear. Por quê? Porque o Pai é o Senhor, é o patrão, é o que deu a ordem. E Jesus obedece. E eu prego isso para que você aplique para a sua vida. Não há como você ser um cristão se não há um espaço na sua vida para se destruir por amor a Ele, para se esvaziar de todo o seu eu. No reino de Deus não há ganância, não há disputa. No reino de Deus se doa, se entrega até a não existir mais. No reino de Deus se morre, se sofre. Tem gente que fala para Jesus que vai servir a Ele, mas vive planejando o futuro, vive procurando portas de escapes, vive querendo antecipar o sucesso pessoal, a realização financeira. Às vezes até procura atalhos, meios que não justificam os fins, sendo que Jesus não veio receber, conquistar, mas se dar, se desgastar, se destruir como servo. Seguindo a interpretação do texto, ele se faz semelhança de homens. O antropos. Quando o texto fala que Jesus faz semelhança de homem, de fato ele virou homem, só que homem sem pecado. Então, aquele que é 100% Deus é 100% homem agora. E como homem, ele não pode usar nenhum de seus atributos divinos para burlar o processo. Que processo é esse? Vergonha, sofrimento e morte. Não pode. Ele abriu mão, ele não usurpou, ele entregou toda a sua deidade. Eu sou Deus, mas não posso usar meu poder como Deus. Eu vou cumprir a minha missão como homem. Não podemos saber o que é para Jesus se tornar homem se nós não soubermos o quão alto Ele é. Jesus não é qualquer um que você chama de você, de cara, de moleque doido. Não é. Isso aí é uma linguagem de uma geração que não conhece a quem ele está se relacionando. Jesus é tão alto. Eu sinto a unção de Deus muito forte aqui enquanto eu falo dele. Aleluia. Jesus é tão alto. E ele estava num lugar tão alto, irmãos.
Quando você entende a altura que Jesus estava, em todos os sentidos, como Deus perfeito, Criador de todas as coisas, eterno, santo, inacessível. Quando você entende que Jesus está muito alto, e a Bíblia diz que Ele se tornou homem, você entende o quanto Ele desceu, o quanto Ele se rebaixou. Dizer que Jesus se tornou homem é entender que alguém muito alto desceu demais. Foi num profundo abismo que nenhum homem teria condições de alcançar para poder nos encontrar. Mas ele desceu muito. É absurdo falar sobre o tanto que Jesus desceu o nível para poder se comunicar com a sua criatura, a sua criação. Quando a gente entende essas coisas, a gente teme, a gente respeita, a gente ama. Não é um cara que morreu pela gente, é alguém muito alto, é alguém que não precisava. É algo que não tem explicação, mas foi feito. E isso faz que eu me constranja. Isso faz que eu me esvazie diante dele e reconheça que eu não sou nada. Acaba meus sonhos, meus desejos, meus projetos, minhas ambições, tudo acaba na cruz, na manifestação do Filho de Deus. Igreja, quando o autor está dizendo que ele se humilhou, ele está falando disso. Olha a altura dele, olha quem ele é e olha quem ele se tornou. Se isso não foi uma humilhação da maior que existiu. E para que você entenda, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, morte de cruz. Se tornar um homem que nasce pecador, corruptível, sujo, já é humilhante para um Deus santo, é ou não é? A humilhação de Jesus se dá em 3 estágios, segundo o texto. Ainda que de uma forma meio oculta, nós conseguimos separar 3 estágios da humilhação de Cristo. A primeira, se tornar homem já era humilhação demais. Segundo estágio, viver como homem. Muito humilhante. Sentir fome, sede, dor. Ter que aprender as leis de um mundo inferior e ser obediente à lei de um mundo inferior ao dele. E terceiro estágio, morrer como homem. E não foi como homem comum. O nosso herói morreu como um ladrão, como um amaldiçoado. Jesus se humilha. E quando ele se humilha, você vai entender, igreja, que ele podia muito bem mandar um anjo fazer isso. Ele podia falar: estrela, vire homem e vá lá e faça o serviço. Querubim, serafim. Mas ele mesmo fez o que deveria ser feito. E no seu sofrimento, porque uma igreja mimi, dodói, é a igreja que não conhece Jesus. As pessoas reclamam de barriga cheia. Tem gente novo, cheio de saúde, tem família, tem apoio e fica choramingando e dizendo que não tem, querendo que não precisa. Eu teria vergonha de uma vida dessa. Eu não pegaria nem num microfone desse, nem num tecido desse,
com um comportamento desse, murmurador. Quando eu entendo que Jesus sofreu, que quantos homens sofreram, homens que entregaram a vida para Deus, só ganharam humilhação, afronta, chicotada, morte. E gente com carro, com casa, dando piti. Se converta. Caia na real. Cristianismo não é brinquedo, não é brincadeira. A gente está aqui para brincar. Isso aqui é sério. Jesus, o sofrimento de Jesus, dividido em sofrimento do seu corpo e sofrimento da sua morte, vai mostrar um homem que não precisava, que tudo tinha, e em seu corpo ele sofre fraqueza, sofre fome, sede e dor, e na sua morte ele sofre repreensão, injúria e falsidade. Alguém que sofre na dimensão do corpo físico e alguém que sofre na dimensão da alma. Esse homem ele é experimentado em dores, segundo Isaías 53. Esse homem é aquele cujo os homens escondiam o rosto. Pai, tem gente que chega aqui, é tão feio que não sabe se está de costas ou de frente. Ah, Deus dá roupa, Deus faz casar. Deus te dá uma igreja que te cumprimenta, que te abraça, que vê você como igual. Agora tem um homem aqui que as pessoas fugiam dele, se escondiam dele. Rejeição. Uma pessoa que quando o seu padrasto morre, ele tem que sustentar a família e ainda salvar o mundo, e não reclama. Então, com uma palavra dessa, você nunca mais entra de cara feia na igreja. Nunca mais reclama porque abre uma porta, ligou um instrumento, um som, fez alguma coisa para o pastor. Tudo que nós fizermos, irmão, em nome do reino, não vai ser nada. Nada. Quando Jesus aniquila a si mesmo, ele está dizendo para aqueles que querem segui-lo: chegou a hora de você aniquilar sua carne, aniquilar, exterminar completamente os seus desejos, o pecado, matá-lo, porque é a única forma de você viver comigo. Que isso aqui é gancho de sexta, né? Vida na carne, vida no espírito. Eu estava arrepiado sexta-feira, porque o que a bispa pregou sobre a coisa mais linda que existe, o maior milagre, novo nascimento. Irmão, isso é milagre. Não é qualquer um que serve a Deus, não é qualquer um que se torna justo, não é qualquer um que segue os passos de Deus. Eu estou falando até dentro da igreja. Pode estudar teologia, pode ir para monte, pode descer. Novo nascimento é milagre. É você nunca mais ser o que você era antes. Nem que você tente, você não consegue. É um poder de glória, é um impacto, é um encontro tão grande com a glória do nosso Senhor, que não há mais espaço para o velho eu. Aleluia. Aleluia. Isso é a riqueza da igreja, irmão. Sai para lá essa geração querendo dinheiro, carro, casa. Pelo amor de Deus, irmão, a nossa riqueza é o novo nascimento. É a comunhão íntima. É
participar da obra de Cristo. Ele morreu, eu também morri. Ele ressuscitou, eu também ressuscitei um novo homem. Aleluia. É tão bom, igreja, a gente comungar do evangelho pleno. O pessoal está incrementando, acrescentando tanta coisa que não vai mudar em nada. Vai ter que reconhecer e voltar para o beabá. Arrependimento, humilhação. Não é reter, é dar. O que é lindo é que Jesus se humilhou. E a humilhação de Jesus levou a uma obediência, e uma obediência até morte. Até morte. Eu sei que muita gente foge disso, mas quando você aceita Jesus, você tem que entender que você também vai ser participante na morte dele. Você vai ter que sofrer. Vai ter que ter percas. O autor Hebreus vai dizer que o Filho de Deus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Aí tem gente pensando que evangelho é glória humana. Quando eu me converti, eu pensava isso. Os profetas falavam assim: vou te levar nos 4 cantos do mundo. Só que a gente pensa que quando Deus fala que vai levar a gente nos 4 cantos do mundo, a gente vê os cartões postais do mundo. Aí vê a Torre Eiffel, o Coliseu em Roma, a Torre de Dubai. Aí a gente pensa que é turista, vai ficar lá tirando foto, estadia hotel 5 estrelas. Missões pelo mundo, irmão, é ir nos lugares de morte em todo o mundo, nas periferias, é ser rejeitado. Os meus irmãos missionários no mundo, eles não estão nos Blumenais da Wall Street da vida, eles estão nas vielas, sofrendo, rejeitados, se mantendo pela graça e pregando que Jesus é o Senhor, chorando e pregando. A gente que quer ficar comendo e pregando, se empanturrando e pregando, se enchendo e pregando. Evangelho é morte, é obediência. E o que é lindo, que a obediência de Jesus é uma obediência sem estereótipo. Jesus, para mostrar que era humilde, ele não ficou se vestindo esfarrapado. Eu vou falar, Jesus. As pessoas pensam que ser humilde na igreja é botar a pior roupa, é não comprar uma roupa nova e ficar dando de coitado da igreja para os outros ter misericórdia e ficar dando esmola. Vergonha. Jesus andava de linho fino, veste de sacerdote. Você acha por que quando as pessoas viam ele, falava Rabi? Porque a veste dele mostrava quem ele era. Então, ser humilde não é vestir feio, não é fingir de coitado, não. Isso aí é estratégia de quem pertence ao reino de Satanás. Humildade é obediência. Obediência. Nada a ver com estereótipo. Tem gente que faz de coitado, mas o coração é de lobo. Se demole, ele agarra e... Não é estereótipo, não é roupa, não é comportamento, é obediência. E Jesus obedeceu tanto até morrer, e morrer dolorosamente. Jesus obedeceu tanto, igreja. Eu gosto do Charles Spurgeon. Jesus não expôs ao ridículo, não fez show. Sabe? Porque o crente gosta de show. Crente ruim. Passa uma lutinha, que é lutinha. Quem não passa luta, não é lutinha. Faz o show. Faz o show. E murmura. E faz cara feia. E começa a contar para todo mundo só coisa ruim. Sabe? Jesus não fez show, não.
Jesus assumiu a humilhação de cabeça erguida. É igual a viúva, vai tudo bem, meu irmão. Nunca perdeu a pose. Até no último momento o pai falou, é para ir como ovelha muda. E ele foi e não reclamou da chicotada, nem da cruz, nem da coroa de espinho. Ser humilde é obedecer. Não é fazer cara de coitado não, meu filho. Eu estava lendo Charles Spurgeon esses dias, ele estava falando que Jesus era tão obediente que obedeceu 30 para trabalhar 3. E ele fala, tem gente que porque estudou 1 ano a Bíblia, já quer sair pregando pelo mundo, mas é um franguinho cheio de casca de ovo em cima, não sabe de nada. Não quer ouvir mais ninguém. Já acha que pode, que é pastor também, que é líder, que é missionário. Jesus tirou as fraldas, meu irmão. Jesus tirou todo o mimimi. Jesus começou o ministério pronto, com caráter de varão perfeito. Postura de homem, de mulher, não é de menino, de menina não. De homem. E o que é lindo, que Jesus era tão tremendo, que ele não escolheu os ricos, não escolheu os poderosos. Tem gente que faz acepção de pessoa, quer escolher a melhor igreja. Tem gente que vai para a igreja só porque o templo é rico, né? Às vezes você vê umas pessoas saindo da igreja deles e querendo ir para outra maior, porque ele quer andar com quem tem. Jesus poderia muito bem fazer isso, mas olha o sentimento que houve nele. Ele desprezou os ricos, poderosos, que poderiam sustentar seu ministério, e andou com os pequenos, com os pobres, com os oprimidos. O que é lindo é que Jesus suporta a fraqueza da gente, é julgado pela gente, sendo Deus. Morre daquela forma. E o autor vai fechar dizendo que ele foi obediente até morte de cruz. Dizendo para mim e para você, a sua obediência a ele tem que te levar a morrer todo dia. Morrer. Tem que morrer. Morrer a carne, morrer o pecado, morrer todas essas coisas ruins aí, até ressuscitar o novo homem, que é o que muita gente foge, né? Não jejua nem a pau, irmão. Irmão, crente tem que matar a carne, tem que matar o eu, tem que matar até o espírito nascer. Que é o que Paulo está dizendo, é isso. Que nós temos parte na obra de Cristo, de obedecer até a morte. E a nossa morte é a morte do velho homem. Tem que obedecer até... Quem tem um tempinho aí de crente lembra dos primeiros propósitos, as primeiras renúncias, né? Aquelas coisinhas que doía, que você não queria que Deus tirasse, mas Deus tem que tirar, neném. Tem gente agarrando aos deuses do Egito, não tira não, papai. Está em cima do muro, quer ter parte no ministério, mas não quer largar a idolatria. Os deuses, porque os deuses é o que alimentam toda a vontade do seu eu no teu coração. Tudo que você faz baseado na sua própria vontade é um ídolo. Tudo que você faz anulando a sua vontade para fazer a de Deus é um altar para o Deus verdadeiro. Obediente até morte de cruz. Jesus cumpriu o chamado dele até o fim. E não pediu recompensa para quem chamou. Igual teve um rapaz aí que estava mandando a mensagem querendo a oferta da vigília, ele quebrou o lustre. Eu falei, manda ele pagar o lustre que ele quebrou, Oxi.
O pessoal disse que não tinha nem convidado, apareceu. Imagina Jesus, irmão, desse jeito, dando mau exemplo. O sentimento que está em muita gente, bispo, não é o sentimento que esteve em Jesus. Por isso que muitos estão caindo. Estão copiando coisa que nunca Jesus ensinou. Nunca foi Jesus, eu não sei de onde eles tiraram isso. Faz uma coisinha, já quer em troca. Já quer salário. Teu salário é a morte, infeliz. Teu salário é morrer, essa carne ruim, e virar uma pessoa nova para ir para o céu. Acabou. Se tem alguém exigindo de Deus aqui, Deus dá, não é porque a gente merece não, minha filha, é porque o reino de Deus, quando Jesus veio implantar, eu estou terminando o reino de Deus, ele disse assim, eu vou dar amostra grátis do que é o reino. Aí curava, libertava, atendia as necessidades. Aí você vem numa igreja, tem campanha, e campanha é de Deus, porque é a amostra grátis do reino de Deus. Deus vai te dar o carro que você precisa, vai te dar o casamento, tá? Mas não é que você tem que vir com esse objetivo. A Bíblia diz que Jesus já nos deu tudo. Se Ele não quiser te dar nada a partir de hoje, você ainda está devendo Ele, meu filho. Aleluia. Não tem que exigir, não. Eu exijo. Eu declaro. Irmão. Deus tem. Quando você fala isso na ignorância, uma pessoa boa e obediente, Deus até entende o que você está querendo. Mas, gente, não é assim, não. Tem gente que fica achando, mas o mundo fala mal da igreja, fica com raiva, mas a igreja, o papel da igreja aqui no mundo é ser ridicularizada mesmo, é ser rejeitada. Você acha que você vai se converter? Você vai continuar andando com seus amigos do mundo? Vai dar certo? Não vai. A igreja está aqui para ser zombada mesmo, ser separada, rejeitada, porque eles rejeitaram a Jesus. Mas a igreja também vai ser absolvida da ira enquanto o mundo vai passar. E no dia D a gente ainda vai fazer parte do julgamento, da sentença de morte daqueles que não quiseram participar do sacrifício do Filho, amar a glória desse mundo. Sabe, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é o que Deus está falando para a gente, irmão. Tudo aquilo que não faz sentido com o sentimento que Jesus teve tem que ser assassinado no nosso coração, nas nossas mentes. A parábola da mulher, do fluxo de sangue. Jesus fala, alguém me tocou. Aí fala, a multidão está te oprimindo, está te apertando, está exigindo que o Senhor cure, que o Senhor multiplique pão, que o Senhor dê alguma coisa. Mas quem recebeu foi quem pelo só tocou. O evangelho é a cruz e a renúncia, meu filho, é dar. Aí a hora que a pessoa entra na igreja, não gosta de dar oferta, aprende a dar oferta. Não quer contribuir para o lote, aí entende que o evangelho é contribuir. Entendeu? Não quer pregar, vai ter que pregar. Não quer estudar, vai ter que estudar. Aí não quer passar a prova, vai passar a prova. Não quer deserto, vai para o deserto. Deserto é o processo, meu filho. E só tem duas coisas que acontecem no deserto. Ou tu vence ele, ou tu morre nele. E Deus não tem filhinho de papai. Sabe? Então, irmãos, Deus, Ele tem um lugar para cada um de nós no seu corpo, no seu reino, na sua obediência. Se você ficar nessa obediência, a exaltação de Deus vai te alcançar. É isso que é lindo. Enquanto pessoas estão querendo se exaltar, querendo exigir uma exaltação, o sentimento de Jesus é: faça sem querer em troca, que a exaltação que não é sua, não é obra sua, mas de Deus, vai chegar até você. Porque Deus o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A glória não é sua, é dele. A glória não é de homens, é dele. A igreja é dele. As almas são dele. Tudo que está aqui está consagrado a ele. Tira o olho, é dele. Ai, Shuriai, colobracia, né? Oh, Espírito Santo, exaltação vem de Deus, vem de Deus. Deus sabe quem é que está sofrendo, chorando. Deus sabe as cargas que suportamos. Deus sabe quantas coisas deixamos para trás para estar onde estamos. Ontem chegou uma provisão na minha vida. Eu estava rindo que uma pessoa falou que eu também quero, brincando, né? Que também ia fazer algo que eu fui pedido para fazer. Eu estava rindo porque a gente anda ligado, né? Aí eu entendi a visão das pessoas. A pessoa pensa porque está fazendo a mesma coisa que você, tem direito de ter o que você tem. Mas Deus não julga pelas mesmas coisas que você faz, é pela história que tu tem. Aí a pessoa, eu não vou ter porque não tem história. Porque a bênção não vem, não é porque o que eu estou fazendo, é por história. O que eu estou fazendo é só o pretexto, mas é a honra de Deus. Por isso que a gente tem que quebrar tabu na igreja, tem que falar a verdade. Eu gosto quando a bispa desce, ataca na unção aqui, quando fala de sexo, fala de pornografia, tem que quebrar, porque o pecado, se nós não matarmos o pecado mata a obra. E eu sei que tem muita gente aqui que pode cooperar, tem dom, tem talento, irmãos, mas sabe de uma coisa, irmãos, Deus é que escolhe, Deus é que planta. Deus plantou aqui a minha vida, a vida da minha esposa. Nós somos os pastores desse ministério. O apostolado, a unção, o reconhecimento espiritual está sobre a nossa vida. Por quê? Porque Ele escolheu e a gente cooperou, passou pelo processo e recebeu. Não é porque alguém pregou, vestiu a mesma roupa que vai ter a mesma regalia. Não é assim, irmãos. Entendeu? Porque as pessoas confundem. Eu vou quebrar esse tabu aqui para que sirva para todos. Os pastores aqui sou eu e a bispa está sempre pregando, ensinando, ministrando. Eu estou aqui pregando também nas aulas dos sábados, às vezes às terças. Quando eu termino a aula aqui, eu não fujo de ninguém. Eu fico aqui para atender qualquer um. Vocês são testemunhas. Eu posso estar como for, acaba a aula, eu estou aqui presente para atender, para orientar, para socorrer alguém se precisar. Entendeu? Nós estamos aqui, todos os nossos defeitos, nas fases que nós passamos, estamos aqui. Entendeu? Então, quando você entende o seu lugar no corpo, você não faz bagunça com a sua vida. Entendeu? Então, nós somos os pastores da igreja. Quando o nosso ministério estiver encerrando, jubilando, o que for, quem vão ser os pastores dessa igreja, irmãos? Vão ser os filhos. É o Eliana que está aqui, é o Wellington que eu acredito na chamada dele. Entendeu? Se a gente tiver algum outro filho, ou os 3, ou o que for. Entendeu? Porque essa é a nossa herança. Então, já para quebrar a qualquer speed de alguém achar porque está dirigindo um culto, fazendo uma coisa, que a igreja agora vai ser dele quando o pastor morrer, não vai. Sabe? Deus está mandando falar isso para quebrar. Você não perder sua salvação. Você não pode entrar no trabalho do outro assim, não. Isso é oportunismo, isso é esperteza. Você tem uma casa para construir, constrói ela, que Deus vai te ajudar. Entendeu? Se quiser cooperar, sabendo disso, Deus vai te abençoar. Se não quiser, problema é seu, Deus vai levantar outro. Mas a partir de hoje, Satanás não vai mais achar brecha aqui.
De alguém achar porque está cooperando, a igreja vai ser dele. O terreno vai ser dele. Agora a herança material vai ser dele. Não vai. Bispo, eu terminando. O Eliana está aí. Vai ser a pastora da igreja. O Hélio está aí. Deus vai fazer uma obra na vida dele. Vai estar aqui. Porque foi o projeto, irmãos. E eu vejo tanto de gente se levanta contra isso e Deus abate. Eu sou prova, para terminar aqui, dos Gideões. Os Gideões do pastor Cisino, Deus levantou, ele faleceu. Quem ficou, que trabalhava com ele, foi o filho dele. Tentaram tirar o filho dele de todo jeito, sabe? Querendo a convenção, querendo, porque o negócio gira muita coisa, entendeu? Então a gente trabalhava junto, ficou entrando na justiça para tirar, que é o Reuel, entendeu? O que aconteceu? Tirou ele, irmão, acabou. Não é a mesma coisa. Você está entendendo? Não é a terra, irmão, é a pessoa. Você está pensando que não, mas é a IPMA, né? Não, a bênção está na pessoa. Onde ela for, Deus vai com ela. É por isso que todo usurpador se dá mal. Aí ele toma, o que acontece? O dono sai, a bênção vai com o dono, ele fica com a maldição. Qual foi o erro de Ló? Pensou que o segredo estava na terra. Eu quero aquela terra ali. Me dá? Tio deu. O que virou? Morro de sal. Você vai em Israel, em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz, eu estou terminando, era como o jardim do Éden, Wesley. Coisa mais linda, o zoiudo do Ló, quando viu, eu quero isso aqui. Não era dele, era do tio, mas o tio deu, você quer, tá bom, você vai aqui, eu vou para outro canto. Aí sabe, Deus falou para Abraão, Abraão, Ló não entendeu que a bênção não era a terra, a bênção é você é a terra. Onde eu for, eu vou te prosperar. Onde tu for, meu filho, tenha medo não, eu que sou contigo. Você vai em Israel, lá Sodoma e Gomorra é um monte de sal. Tem até um monte lá que parece uma mulher, diz que é a mulher de Ló. Irmão, é tão interessante, porque a Bíblia diz que choveu fogo e enxofre. Quem já leu aqui? Lá em Israel, lá onde é Sodoma e Gomorra, perto do Mar Morto, não tem vulcão. Por que eu falo isso? Porque só tem enxofre. Sabe o que é enxofre? Quem sabe o que é enxofre? Tipo uma pedra que se você botar fogo, ela fica pegando fogo. Quem já viu enxofre aqui? Já, né? Só tem enxofre cidades vulcânicas. E mesmo assim o enxofre é no máximo 35%, 50%. Em Sodoma não tem vulcão. E lá é um monte de sal. É um deserto de sal e de enxofre. Você pega enxofre no chão. E testaram o enxofre lá de Sodoma. É 95% inflamável. Eu vi a pesquisa, eles colocando fogo. Você pega assim, ó, no chão, é sal para lamber. Mostrando, irmão, que o que aconteceu na Bíblia foi verdade. Caiu fogo e enxofre do céu numa cidade que não quis ter os sentimentos que teve em Deus, mas os sentimentos do mundo. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Louvado seja o Senhor. Você, o vocal e o teclado, tá bom? Vocês vão ministrar algo aí sobre Jesus, e adora Ele, que a noite é dele. Então, irmãos, nós que participamos da mesa, que nós temos esses mesmos sentimentos que houve em Jesus. Diminuir, humildade, renúncia, sinceridade, obediência. É assim que a gente vai conseguir vencer. Aleluia. Amém? Os que vão cear estão de pé. E eu não vou nem ler sobre a parte da ceia, porque eu já falei de Jesus. Eu já falei o que é a ceia aqui. A gente está comemorando isso também, a nossa participação. Ei, você que morreu para o mundo, irmão, isso é motivo de alegria. Essa mesa não é mesa de tristeza. Por quê? Porque a morte foi só um período, mas ele venceu. Então a gente está passando da mesa de alguém que venceu. Por mim e por você.
E você vai participar, sabe por quê? Porque você também é um vitorioso sobre o pecado, sobre a morte. Cristo escolheu te dar esse privilégio, né? Então, Cristo ressuscitou e vive eternamente. Ao comer do pão, beber do vinho, profetiza isso sobre a sua vida. Diga assim: morri com Cristo, ressuscitei, estou vivo e viverei eternamente com Ele. Qualquer dia, irmão, qualquer dia a gente está saindo desse deserto aqui, ó, e está morando com Ele. É a maior vitória do cristão, meu irmão. Eu não sei se quando Ele vier vai pegar a gente vivo, tomara, né? Aí a gente não precisa de provar a morte, né? Mas se caso a gente dormir lá na terra, se o nosso cobertor for a terra, Ele vai tirar a gente de lá. Você ainda crê nisso? Você não deixou as fábulas tirarem conhecimento do Evangelho do seu coração. Guarda o Evangelho, irmão. Isso que é ser crente. Cuidado, não fica achando que mover profecias são a raiz da nossa fé. A raiz da nossa fé é a morte e a ressurreição do nosso Senhor. E a nossa parte nessa obra, amém? Deus, abençoamos o pão e o vinho sem álcool, que representa o seu corpo sacrificado, seu sangue derramado por nós. Senhor, tu corrige a quem amas. O Senhor diz: se tu, pois, zeloso, arrepende-te. Nós nos arrependemos e dizemos: Senhor, nós não queremos viver na vaidade deste mundo, no engano dos sentimentos deste mundo. Nós queremos ter os mesmos sentimentos que houve em Ti, Senhor. E que cada um que estiver participando dessa ceia ou não, possa ser renovado espiritualmente nessa noite. Em Teu nome, Jesus, vocês podem servir. E vamos adorando, vamos em capela, só voz, teclado, aleluia. Graças a Deus. E quem souber, adora com a gente. Ó, tão